Isso aí, meus irmãos. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa série de mensagens no livro de Juízes. E dando sequência à última mensagem que nós ouvimos, hoje nós vamos, ainda no capítulo de número 3, vamos ler a partir do verso 12. E nós vamos ler todo o restante do capítulo hoje. Juízes 3, a partir do verso 12 até o verso de número 31. Peço que você abra sua Bíblia, se atente para o texto, leia com atenção, com fé, a palavra do Senhor nesse momento. Hoje nós vamos falar sobre Eude, o segundo juiz mencionado aí na nossa narrativa. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu-o debaixo de sua roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou ao ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si. E onde ele estava sentado, Eude disse: tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira, e então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei. De tal maneira que entrou também o cabo com lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas e disseram: sem dúvida ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar e, como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram, e eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, mataram uns 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus, com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez nesse momento. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Lida nesse momento, vai ser exposta, explicada, e pedimos que o Senhor aplique aos nossos corações. Ó Deus, um texto tanto quanto difícil, porém há coisas profundas a aprendermos aqui sobre o Senhor. Nos ajuda, nos abençoe, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. É um texto cheio de detalhes, né? Perceba,
a mão boa do juiz, o tamanho da barriga do rei. São vários detalhes que esse texto nos traz. E detalhes que às vezes nós passamos de liso, mas que são importantes para o nosso texto. Com toda certeza, esse primeiro detalhe, um soldado, um juiz canhoto, é um tanto quanto interessante. E eu não sei se há canhotos aqui no nosso meio. Existe alguém canhoto? Se sim, temos 2, 3. Mais alguém? 3. Mais alguém? Perceba, são poucos canhotos, mas temos canhotos. As pessoas canhotas, elas provavelmente têm algumas dificuldades nessa sociedade de destros. Porque, na verdade, são canhotos que vivem num mundo de destros. De pessoas que não estão nem um pouco habituadas a trabalhar com a outra mão. Muitos dos nossos utensílios, itens que a gente utiliza, eles não foram pensados para canhotos. Eles foram pensados para destros. Muitos deles. Eu fiquei surpreso com uma pesquisa que eu fiz nessa semana. Eu estava pesquisando num site sobre a vida dos canhotos. E eu me deparei com um artigo que dizia os 10 prós e contras de ser canhoto. Talvez os canhotos aí que estão conosco podem testificar ou não. Mas teve uma coisa que eu achei um tanto quanto engraçada e que eu não sabia disso. Na verdade, eu nunca sequer imaginava. Estava lendo esse artigo e um deles diz que abrir latas e cortar papel é algo terrível para os canhotos. É verdade? Eles estão acenando que sim, é verdade. É algo terrível, porque tesoura e abridor de lata são utensílios para destros e não para canhoto. O artigo vai dizer que o canhoto precisa fazer um malabarismo para não se furar e não se machucar enquanto abre uma lata de milho. Coisa que nós fazemos, às vezes, de olhos fechados. Mas eles têm muita dificuldade. Eu não sabia disso. E eu achei, desculpa os canhotos, engraçado isso. Mas é bem engraçado. Mas perceba que existem contras, mas existem vantagens também de ser canhoto. E quando nós percebemos na história, nós vamos ver que os canhotos, eles têm algumas habilidades que os destros não têm. Por exemplo, grande parte dos canhotos são bons também com a mão direita. Grande parte deles. Justamente por causa do item citado acima, que a maioria dos utensílios não foi pensado para eles. Então eles se dão bem. A grande maioria dos instrumentos musicais, eles são pensados para destros. A grande maioria dos itens que nós temos e utensílios são pensados para destros, e isso força com que os canhotos sejam bons também, com a sua mão direita. Há estudos que dizem que, por usarem quase que de igual forma os 2 hemisférios do cérebro, eles têm um raciocínio lógico e criativo mais apurado do que as pessoas destras. Porque eles utilizam os 2 hemisférios quase que em igual intensidade. Então, eles têm um raciocínio lógico, eles têm um raciocínio criativo melhor do que de nós, destros. Mas as vantagens deles não param por aí, porque se a gente for parar para pensar, para aqueles que gostam de esportes, por exemplo, parece que ser canhoto faz dessas pessoas que praticam esportes ou vivem do esporte melhores. Veja, por exemplo, uma lista que eu fiz. Rivaldo, Rivelino, Messi, Marta, Gabriel Medina, Maradona, Ayrton Senna, Mike Tyson, Rafael Nadal. Perceba, são vários esportes e todos esses são considerados os melhores nos seus respectivos esportes. E surpresa, todos são canhotos. Todos esses são. Com exceção de Rafael Nadal, se você pesquisar, Rafael Nadal nasceu destro. Porém, ele treinou a sua mão esquerda para jogar como canhoto e ter vantagem aí contra os seus adversários. É interessante isso, canhotos são surpreendentes. E aqui na história de Eude, o canhoto, nós iremos ver mais uma vez a mão do Senhor livrando e conduzindo esse povo. São detalhes importantes que o texto nos traz, e eu gostaria de observar cada um desses detalhes com você
nessa noite. Mas antes de entrarmos na exposição, eu gostaria de comentar algo antes. Porque nós estamos entrando, queridos, numa daquelas porções do Antigo Testamento que qualquer leitor distraído talvez pensaria: que coisa estranha é essa que nós acabamos de ler? Que coisa estranha. Será um assassinato? Uma morte violenta? Sangue? Dependendo da tradução da sua Bíblia, ainda outras coisas nojentas foram descritas. A gente vai chegar nelas daqui a pouco. Que coisa estranha é essa? Parece que nós estamos entrando naquelas sessões que algumas pessoas dizem que há partes na Bíblia que foram escritas para maiores. Já viu essa teoria por aí? Tem pessoa que diz que há partes na Bíblia que foram escritas para maiores. E parece que a gente está entrando numa dessas aqui. Por causa das descrições, por causa dos detalhes. E talvez algumas pessoas até pensam: poxa, mas que texto pesado. Eu não vou deixar os meus filhos lerem um texto desse. Mas é engraçado que, às vezes, nós permitimos que os nossos filhos vejam tanta coisa na televisão, na internet, nos jogos. Às vezes a gente mesmo vê coisas muito piores do que foi descrito aqui nas séries, nos filmes. Então nós não podemos ser hipócritas, queridos. E às vezes nos assustar quando a violência ela é também descrita nas Escrituras. Porque há um propósito do Senhor. Há um propósito do Senhor. E o que faremos com Eude e o canhoto? Deus quer nos ensinar algo aqui. E quer nos ensinar algo sobre Ele mesmo. É uma história sobre a maneira como Deus salva o seu povo das suas aflições. Aflições bem merecidas ainda por cima. Bem merecidas. Esse povo merece essas aflições. Mas não se assuste, porque como você viu o título da mensagem, esta ainda é uma história de amor. Ainda é uma história de amor. Vamos para o nosso texto? Verso 12 a 15, nós temos aí a primeira parte do texto. Esse texto vai ser analisado em duas partes. Uma do 12, a parte A do 15, e uma da parte B do 15 até o 31. A primeira parte nós percebemos um clamor. A primeira coisa que nós percebemos aqui no nosso texto. Entramos aqui em mais um ciclo de declínio. 40 anos se passaram, o povo de Israel viveu em paz por 40 anos. Veja bem, por vezes nós vamos ler nas Escrituras e nós temos o entendimento que as coisas na Bíblia acontecem rápido demais. Não parece? Principalmente livros como esse, que são bem diretos, às vezes sucintos, em alguns detalhes de tempo. Parece que as coisas passam muito rápido, porém, 40 anos depois de Otiniel e da morte de Otiniel, é que Eude, então, entra em cena. 40 anos se passaram, as crianças da época de Otiniel já cresceram e talvez estão lá com seus filhos já. Os filhos de Israel, diz o texto, verso 12, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Israel continuou, então, a desobedecer ao Senhor. A essa altura da narrativa, não há referência aqui específica à idolatria. Porém, a gente vai perceber que a frase que significa idolatria, ela se repete. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Capítulo 2, isso aconteceu e era idolatria. Capítulo 1, isso aconteceu e era idolatria. Então nós podemos entender que mais uma vez esse povo se vê envolvido em idolatria. Fizeram o que era mal. E o texto continua: por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal. Ele repete: fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, por causa do pecado de Israel, o Senhor então os entregou nas mãos de Eglon, rei de Moabe, que se aliou, diz o texto, aos amorreus e também se aliou aos amalequitas. É o que o texto nos diz. Ele se aliou e eles conquistam uma cidade, a cidade das Palmeiras. Não é a cidade do Palmeiras, tá, Toninho? É das Palmeiras. Ele conquistou, então, essa cidade.
Os moabitas, eles são historicamente inimigos do povo de Israel. Eles são inimigos mortais. E a origem deles é um tanto quanto estranha também. Lembra da origem deles? A origem dos moabitas está lá na história de Ló. Lá na história de Ló. O texto vai dizer que quando Ló está fugindo de Sodoma e Gomorra, com as suas filhas e a sua esposa, que fica pelo caminho, eles passam a morar em uma caverna. E as filhas de Ló, então ali naquela caverna, ficaram se questionando: como é que nós vamos ter os nossos filhos? Como que a gente vai ter descendente? A gente está aqui, fugido, nessa caverna, escondidos. Como vamos ter? Então elas tiveram uma ideia terrível. Elas embebedaram o pai, deitaram-se com o seu pai. E a primeira delas teve um filho. E ela botou o nome desse filho de Moabe. E aqui surge então esse povo, os moabitas. Nasceram de uma desobediência. Tiveram seu início em uma história de rebeldia. E surge então um povo que não ama o Senhor. Na verdade, é um povo que tem raiva de Deus. E raiva do povo desse Deus. Eglon era rei de Moabe nessa época. Ele conduzia, ele reinava, liderava esse povo que odeia o Senhor. Esse rei se junta aos amalequitas, outro inimigo. E esse também de longa data de Israel. Inimigo também terrível. Nós vamos ler a história lá em Êxodo. Quando o povo está lá, saindo do Egito. Eles passam ali alguns anos, e eles estão na região de Refidim. A região de Refidim é a região onde acontece aquele episódio da pedra. Onde Moisés pega o cajado, bate na pedra para que saia água. É ali naquela região. E o texto vai dizer que após o episódio da água na pedra, os amalequitas então aparecem. E eles são o primeiro povo que ataca o povo de Israel após a saída do Egito. Então perceba, a história de Israel com os amalequitas vem de longa data. Longa data. Ele se junta também aos amonitas, um outro inimigo de longa data de Israel. Os amonitas também são descendentes de Ló. A segunda filha, que se deitou com um pai bêbado, teve um filho, e o nome desse filho era Amon. Também terrível inimigo do povo de Israel. E o rei Eglon, então, se alia a esse povo. E parte, investe contra o povo de Deus. As coisas não estão boas. Eglon conquista a cidade das palmeiras. Algumas traduções vêm cidade das tamareiras. Tâmaras. Alguns entendem que esta cidade é a cidade de Jericó. Alguns vão entender, porque eles estão ali próximos ao Rio Jordão. E após a travessia do Rio Jordão, a primeira cidade que eles se deparam, grande, forte, que eles conquistam, é a cidade de Jericó. Então aqui parece, perceba, o povo passa a, por causa da sua rebeldia, perder a terra que eles acabaram de conquistar. Por causa de rebeldia. Por causa de desobediência. Provavelmente Jericó já foi recuperada pelos moabitas. Não pertence mais ao povo de Deus. O texto diz que o Senhor deu poder a Eglon. Você viu isso nos textos, esse detalhe? O Senhor deu poder a Eglon. É que diz aqui o nosso texto, verso 12. A ideia aqui é de mover, dar poder. No original, no hebraico, tem a ideia de mover. É literalmente Deus movendo um terrível inimigo do seu povo contra o seu próprio povo. É como se Deus pegasse Eglon e conduzisse Eglon até o seu povo, para que atacasse o seu povo. Deus fez, perceba isso, e nos aponta aqui para a soberania desse Deus. Nos aponta aqui para esse Deus que conduz toda a história. E o texto não deixa margem de dúvida para pensarmos que existe ou habitamos em um mundo fora do controle de Deus. Até mesmo o inimigo
do povo de Deus foi conduzido pelo próprio Deus para os atacar. É o que o texto nos mostra. O povo então fica submisso a esse rei e passa a pagar tributos, impostos para esse rei. Um povo que deveria estar livre na terra está submisso a um pagão. E a culpa foi do próprio povo. A culpa foi deles. Porém, o comentarista Dale Davis, ele diz que no verso de número 15, é apresentado aqui o ponto central de toda a história. Veja o verso 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Aqui é o ponto alto da narrativa. Segundo o comentarista, é que assim como será durante todo o livro, a história é sobre Deus salvando o seu povo, mesmo o povo não merecendo essa salvação. Essa é a história. Essa é a narrativa do livro de Juízes. Ele está no controle. Ele levantou Eglon. Então é a ele que esse povo precisa clamar agora. É a ele que esse povo precisa buscar agora. E nós entramos então no segundo bloco do texto. E continua na parte B do verso 15 até o final. Nos mostrando que Deus faz o que seu povo não consegue fazer. Deus faz aquilo que o seu povo não consegue fazer. Eglon é um instrumento do Senhor. Mas Deus não está do lado de Eglon. Deus não está. Um libertador é levantado. E um libertador um tanto quanto curioso. Como eu disse, ele é canhoto. Parece uma informação solta. Mas não é uma informação solta. Perceba os detalhes sobre a vida de Eude. Perceba os detalhes sobre a vida dele. Há muitos detalhes aqui no nosso texto. Ele é canhoto, filho de Gera, benjamita. Aqui nós já temos coisas curiosas para nós. Veja, a primeira coisa que nós percebemos é, ele é canhoto. A segunda coisa é, de qual tribo Eude veio? Da tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim. Agora, sabe o que é interessante e ao mesmo tempo curioso? Você sabe o que significa Benjamim no hebraico? A tradução literal de Benjamim é filho da minha mão direita. E Eude é canhoto. Um canhoto da tribo da mão direita. E Deus o levanta e usa esse homem. Porém, as coisas não param por aqui. Porque a gente precisa entender o que significa ser esse canhoto aqui também. Precisamos entender o que significa. Esse termo que foi traduzido para canhoto não quer dizer literalmente que ele era canhoto. Não quer dizer isso. Mas a tradução literal do texto é que ele tinha a mão direita limitada, ou amarrada, ou presa, ou que ele não era bom com a mão direita. Não era bom. Alguns vão dizer que a mão direita dele é ressequida, ele talvez tinha uma doença, a mão atrofiada, ou ele não tinha um braço. Alguns vão dizer isso, mas o texto não nos fala. Mas o que podemos entender aqui é que canhoto significa que ele não era tão bom assim com essa mão. Ele não era tão habilidoso. A sua mão não era boa, ela era fraca, talvez. Talvez ela não tinha a mesma habilidade, talvez ela não tinha a mesma mobilidade. Nós não sabemos, mas a ideia do texto é justamente essa. O que gera aqui algumas divergências entre os comentaristas, destacando como é essa mão, como ela não é. Mas eu entendo que o próprio livro de Juízes traz a resposta. Mas ela está lá no capítulo 20. Capítulo 20, verso 16. Perceba o que diz Juízes, capítulo 20, verso 16. Entre todo este povo, havia 700 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda, e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar.
O texto aqui está falando de guerreiros da tribo de Benjamim. Na tribo de Benjamim foram convocados, nessa época, a gente vai chegar lá no texto ainda, daqui a algumas semanas. Haviam 26 mil guerreiros que foram convocados. E dentre esses 26 mil guerreiros, 700 eram canhotos, hábeis atiradores de fundas. Os benjamitas eram guerreiros habilidosos. A gente precisa entender isso. Aliás, faz parte da própria bênção de Jacó sobre eles, de que eles seriam homens bons de guerra, de que eles seriam lobos que iriam despedaçar os inimigos. A bênção de Jacó é assim para eles. Então eles eram guerreiros habilidosos. Então, o que se sugere aqui, e o que vários comentaristas vão dizer, é que haviam, dentre os da tribo de Benjamim, alguns soldados de elite, que eram muito bons também com a mão esquerda, para terem vantagem no campo de batalha. Porque a pessoa está esperando ali defender com o escudo o ataque que vem da mão direita. Porém, eles eram surpreendidos quando de repente ele sacava a arma com a mão esquerda e o atacava. Ou atirava algo com a mão esquerda. Então, o que se sugere aqui o texto é que haviam ali uma espécie de tropa de elite, soldados de elite, que eram treinados com a outra mão também. E pode ser que Eude é um desses. Nós não sabemos se Eude é assim de nascença, ou ele foi treinado. Mas o que importa aqui para nós, queridos, é que a sua mão usada era a esquerda. É o que importa aqui para nós. Ele era bom com ela. E ele faz um punhal de 2 gumes, ou seja, um punhal afiado dos 2 lados, de quase meio metro. Dependendo da sua tradução, vai estar dizendo que tinha um côvado. Um côvado é uma unidade de medida que não é muito certa. Ela vai ter entre 45 a 50 centímetros. É um côvado. Mas então ele faz um punhal desse tamanho, de quase meio metro. Para mim é quase uma espada. Mas ele faz então esse punhal e diz o texto que ele coloca esse punhal então preso à sua perna direita. Aqui talvez seja um dos motivos pelo qual Eude não foi barrado ao entrar armado no castelo, no palácio de Eglon. Porque perceba, a maioria das pessoas eram destras, então os soldados ficavam de olho no lado esquerdo da pessoa. Porque se ele é destro, ele saca a espada desse lado, não desse lado. Porém, Eude amarra, é um outro detalhe que o texto nos traz, ele amarra a sua espada do lado direito. O texto continua que ele conduz uma comitiva para levar os impostos. E após entregar, eles saem. E o texto vai dizer que Eude retorna e diz que tinha uma mensagem para o rei. Rei, eu tenho uma mensagem para você. E imediatamente esse rei ordena que ele se cale. No sentido, olha, não fala essa mensagem aqui, espera. Espera. Não é a hora de falar isso. Ele diz que é uma mensagem secreta, sabe-se lá o que tem para vir. Então ele diz, olha, não conta isso agora. O texto vai dizer então que Eude entra atrás do rei Eglon, a uma sala de verão. Sala de verão era um salão fresco. Um salão fresco que era utilizado para descanso, às vezes para banho. Então eles entram dentro dessa sala de verão, Eude entra atrás e repete, olha, tem uma mensagem de Deus para o Senhor. Eglon se levanta e nesse momento, a cena que estava sendo narrada de forma ágil, ela passa a ser descrita como que se fosse em câmera lenta. E aqui a gente até já percebe, se fosse um filme, o ataque de Eude a Eglon, indo naquelas cenas em slow motion, assim. Então Eude, o texto diz que ele estendeu a mão esquerda, pegou o punhal da coxa direita e cravou na barriga de Eglon. Ele crava, então, até o cabo. Esse homem era muito gordo, mais do que eu. E o punhal, então, entra na barriga desse homem. E o texto vai dizer que Eude não puxa, mas ele continua empurrando. Ao passo que esse punhal, então, ele entra até o cabo. E a gordura tampa todo esse punhal
que já estava ali dentro. Algumas versões, e aqui eu disse, lembra lá atrás que eu disse que algumas versões vão trazer detalhes até um pouco mais nojentos. Algumas versões, se a sua versão é a Revista e Corrigida, ela vai dizer que após Eude cravar esse punhal na barriga de Eglon, excremento lhe saiu nesse momento. É uma cena terrível sendo narrada aqui. Com todo tipo de detalhe gráfico possível, é narrado nesse momento. Os guardas de fora ficam ali aguardando, imaginando que o rei estava fazendo as suas necessidades. Talvez por causa do mau cheiro do excremento que saiu dele ali. Eles diziam, não, o rei está com certeza, eles dizem assim, né? Com certeza ele está fazendo as suas necessidades. E eles esperam. Eles ficam aguardando até se cansarem. E diz, não é possível que o rei comeu tanto assim. Ele é gordo, mas não cabe tanta comida nessa barriga. Então vamos entrar. Então eles entram e eles se deparam então com Eglon morto. Todo esse tempo foi suficiente para Eude fugir. Para ele sair depressa. Ele sobe então a montanha de Efraim, toca a trombeta, convoca a todos para a batalha contra os moabitas. E o texto diz que eles venceram. Moabe é derrotado. E vem então 80 anos de paz. E o verso 31, de uma forma rápida, diz que após Eude aparece Sangar. Sangar é levantado, nós não sabemos de onde ele vem. O texto diz que ele é filho de Anate. Pelo nome, é um nome que não é um nome hebreu, não está em hebraico. Provavelmente, então, se passa de um estrangeiro. Alguns até afirmam que ele era apenas um estrangeiro mesmo, não foi nenhum juiz. Alguns comentaristas vão dizer que ele, na verdade, não foi um juiz, mas foi um estrangeiro que ajudou Israel e lutou contra os filisteus. Mas, enfim, nós sabemos quem é esse homem, mas o texto diz que ele utiliza uma aguilhada de bois. A aguilhada é um objeto de madeira pontudo que é usado para conduzir bois na marcha. Para que você fique ali, olha, não vai para cá, vai para lá, então vai se dando cutucadas ali nesses bois para conduzir ele para o caminho, mas Sangar derrota 600 filisteus com essa aguilhada de bois. Na verdade, não importa muito quem é Sangar aqui para nós. O texto continua trazendo a mesma ideia. A história é a mesma, é Deus fazendo o que os homens não podem fazer. Um homem com um objeto de conduzir bois, uma madeira pontiaguda. O que esse homem pode fazer? Nas mãos de Deus, ele derrota 600 filisteus. Somente o Senhor pode fazer isso. Somente Deus pode realizar tal feito. Queridos, o que nós aprendemos com essa história? O que eu e você podemos tirar de lição? O que essa história violenta, nojenta também, ela tem a ver com a sua vida, tem a ver com a minha vida. Esse povo mais uma vez se perde. Já reparou que a maioria das vezes nós nos perdemos quando as coisas estão em paz? Você já se reparou por isso? Na maioria das vezes. A gente se perde quando as coisas estão bem. A gente se perde quando passamos tempos de tranquilidade. Está tudo em paz, então posso fazer o que eu bem entender. Mas quando nós nos perdemos, Deus vem e nos traz de volta para Ele. Ele nos traz de volta. Esse texto, queridos, nós aprendemos duas coisas importantes aqui. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o povo de Deus nunca está sem recurso. Nunca está. E o maior deles é a oração. A primeira coisa que nós percebemos aqui. O povo de Deus nunca está sem recurso. E o maior deles é a oração. Perceba, o povo se afasta, se perde. Deus, então, em sua soberania, levanta um rei mau para pressionar o seu povo, que depois de muito sofrer, clama ao Senhor. Agora a pergunta que fica para nós é, por que a oração geralmente é um recurso que utilizamos quando as coisas já estão praticamente perdidas? Por quê? É uma pergunta. Por que a oração é um recurso que nós utilizamos
quando as coisas estão praticamente perdidas. É sempre quando a situação aperta. É sempre quando as dívidas chegam. É sempre quando o diagnóstico do médico é desesperançoso. As coisas apertam. Opa! Só nos resta orar. Já escutou essa frase? Provavelmente você já até falou ela, né? Só nos resta orar. A oração para nós é sempre um recurso que é usado em última instância. Quando a gente não tem mais o que fazer. Ou quando nós estamos já atolados com tanta coisa. Só nos resta orar. A única coisa que eu posso fazer por você, irmão, é orar. São frases que a gente diz. Mas entenda algo, eu gostaria que você saísse com essa verdade essa noite. A oração não é a última saída. E não é só orar. É tudo. É tudo. É tudo. Falar com Deus soberano que conduz toda a história. Já imaginou isso? Isso é oração. Isso é a oração. O que esse texto nos mostra, meus queridos, meu querido irmão e irmã, Igreja de Cristo, é que o nosso clamor a Deus, ele precisa ser mais constante. E não só quando as coisas apertam. Mas também, e pode ser que principalmente, quando elas estão bem. Porque é geralmente nessa hora que nós nos perdemos. Quando tudo está bem. Clame até quando as coisas vão bem. Trate todas as coisas de sua vida, todas as suas decisões, tudo aquilo que você decide, seja no seu individual, seja como família, seja como igreja, como questões importantes e que precisam ser direcionadas e conduzidas por Deus. Trate todas as coisas. Trate todas as coisas. Tudo que você precisa tomar como decisão. Todas as escolhas que você precisa fazer. Todas as decisões que você precisa tomar. Seja como pessoa, seja no seu trabalho, seja em família, seja nós como igreja. Trate como algo que é fundamental ter a direção de Deus. Trate dessa forma. Entenda, e o texto nos mostra, Deus está pronto a ouvir o nosso clamor. Ele está pronto. Mesmo a despeito de nós. Mesmo em detrimento dos nossos pecados. Mesmo quando nós às vezes estamos atolados por nossa culpa, Deus está pronto a nos ouvir. Se você estiver em problemas, e veja aqui, Eglon pressiona este povo por culpa do próprio povo. Então, mesmo se você tiver problemas que surgiram por sua culpa, por suas falhas, e isso acontece, é raro, mas acontece sempre. Geralmente é por causa de nós mesmos. Se a nossa igreja um dia se encontrar em problemas que são culpa nossa como igreja, se a sua família se encontrar em dificuldades que é culpa suas em família, esse clamor e esse ouvir de Deus, a esse clamor, não está fundamentado em quem é você, em quem nós somos, mas está fundamentado no amor e compromisso pactual de Deus. Por isso Ele ouve esse povo. Esta ainda é uma história de amor. Ainda é uma história de amor. O fato de Deus ouvir as suas orações, ouvir o seu clamor, como nós lemos no Salmo 40, estávamos num atoleiro de lama, num poço de perdição, e Ele ouviu o nosso clamor. Não é por nossa culpa, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bons, a nossa oração é muito boa, muito bem feita, muito bem colocada, eloquente, bonita, cheia de palavras
muito bem postas. Não é por causa disso, mas é por causa do amor pactual dele. O povo de Deus nunca está sem recurso. E o maior deles é a oração. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Deus faz o que nós não podemos fazer. Ele faz o que nós não podemos fazer. Dale Davis, comentarista, já mencionei ele aqui agora, faz menção no aspecto paternal de Deus. E que esse texto nos apresenta, nos mostra esse aspecto paternal do Senhor. Pais e mães, por vezes, precisam fazer coisas que anteriormente, sem a responsabilidade da paternidade, da maternidade, nós não faríamos. Você que é pai, mãe, você que já foi pai e mãe de crianças, até mesmo menores, trocar as fraldas dos nossos filhos cheira mal, nós nos sujamos. Mas precisa ser feito. Precisa ser feito. O Timóteo ainda não consegue se limpar sozinho. Não consegue ainda. Alguém precisa limpar ele. Até mesmo alguns mais velhos, por vezes a gente precisa chamar eles e dar aquela faxina, sabe? Tá com o cabelo encebado porque não lava o cabelo direito. Tá com os pés sujos porque não limparam os pés direito. A gente precisa ensiná-los como se lava o cabelo direito, como se escova os dentes direito, como se toma banho direito. Até os mais velhos são assim. Não nos preocupamos se isso irá nos sujar. Nós não nos preocupamos se a regurgitação irá nos provocar náuseas. Precisamos fazer. Vamos lá e fazemos. Assim são os pais e mães. E para aqueles que daqui a pouco serão pais e mães, é assim que nós fazemos. Fazemos coisa que às vezes normalmente nós não gostaríamos de fazer. Meu irmão, esse texto nos mostra como a Bíblia lida com questões e com as questões mais complicadas das nossas vidas. E nos mostra que Deus nos resgata do nosso estado mais podre, sujo, vergonhoso e nojento. É o que esse texto nos mostra. Mesmo sendo nós mesmos que nos jogamos nesse atoleiro. É Deus e somente Ele que pode fazer algo por nós. A gente não consegue se limpar sozinho. A gente não consegue. A gente não consegue se virar sozinho. Isso mostra que Deus está, de fato, queridos, envolvido com você. Que Deus está, de fato, envolvido comigo. Mesmo na situação mais podre, mal cheirosa, nojenta, é somente Ele que pode me resgatar. E Ele vai e faz. Pais comprometidos se sujam pelo bem de seus filhos. E Deus é assim também. Ele não fica com nojo olhando de longe. Ele se envolve. Se envolve. Meu querido, e Ele se envolve a tal ponto que em Cristo Deus se engajou nesse negócio chamado humanidade, de tal forma que Ele mesmo se encarna, vive uma vida onde Ele se suja, tem calos nas mãos, passa calor, passa frio, fome, sem pecado, perfeito. Ele veio habitar em nós e se fez carne. O Senhor da glória, agora também humano, Ele se envolve nas nossas causas. E Ele fez isso porque só Deus pode fazer o que nós não podíamos fazer. Só Ele. Só Ele pode fazer. Nos livrar de nossa maior podridão, que é chamada de pecado. Só Ele pode fazer.
Esse texto ele é pesado, ele é violento, ele é sujo. Esse texto é nojento. Mas veja a cruz, queridos. Estamos aí aproximando da data da Páscoa. Veja a cruz. O símbolo que nós usamos. Carregamos nas nossas Bíblias, alguns em cordões, adesivos. Era um instrumento de tortura e morte. E a cruz de Cristo muito mais. Muito mais. Nela a Bíblia diz que aquele que não viu pecado se tornou pecado e maldito por nós. Na cruz, ao tomar sobre si os nossos pecados, a cena era de tanta podridão que o texto narra que o próprio Deus Pai vira o rosto, não suportando ver a situação do seu filho ali naquela cruz. Deus fez o que nós não podemos fazer. E por vezes de formas bem violentas. Bem violentas. Para nos salvar de como lemos no Salmo, tremedal de lama, de um poço de perdição, em que você se encontrava e eu também, foi necessária muita violência. Mas esta violência, ela não caiu sobre você, ela caiu sobre Jesus. Ela caiu sobre Cristo. O perverso rei Eglon sangrou. Na cruz, Cristo sangrou. Mas ele não era perverso. Na verdade, ela diz que ele é o rei dos reis. Ela diz que ele é o rei bom, o rei justo, o rei santo, o rei perfeito. Sangrou até morrer por nós. Apesar de toda a sujeira e sangue, toda a violência, esta ainda é uma história de amor. Ainda é uma história de amor. Meus queridos, textos como esse, que trazem a verdade nua e crua das nossas vidas e da humanidade, só nos leva à seguinte conclusão: o quão assombroso é, o quão maravilhoso é, o quão grande é o amor desse Deus por nós. É a única coisa que nós percebemos. E Ele nos deu um recurso ainda maravilhoso, chamado oração. Utilize sempre esse recurso. Sempre. E Ele faz por nós aquilo que eu e você não podemos fazer. Eu não sei em que tipo de lamaçal você se encontra. Até que ponto na sua vida você se vê atolado. Mas nós temos aqui revelado a nós aquele que veio nos tirar disso e nos resgatar. Que Deus te abençoe, queridos. Que essa palavra, ela ecoe no seu coração. Que você utilize desse recurso maravilhoso que Deus concede a você. A possibilidade de falar com o Rei dos Reis, o Deus Criador, o Deus sustentador, o Deus que conduz a história. E a certeza de que Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento.